Fala pessoal, namastê. Nós vamos então ver aqui no vídeo de hoje algo que é crucial para aqueles que buscam o autoconhecimento e a espiritualidade. Porque enquanto você não entender o que é o ego, na verdade não é entender, é compreender. Você precisa compreender o que é o ego dentro da sua própria mente. Enquanto não for compreendido isso, qualquer coisa que se faça é um auto-engano, ok? Qualquer caminho que se segue continua sendo auto-engano. Então vamos lá. A mente está sempre querendo alimentar-se para pensar. Ela procura alimento para sua própria identidade, para seu sentido de ser. É assim que o ego se cria e se recria continuamente. Quando você pensa ou fala a respeito de si mesmo, quando diz eu, está se referindo a eu e minha história. Esse é o ego, essa construção é como se fosse um personagem, ok? Está falando do ego com seus gostos e desgostos, medos e desejos, o ego que nunca se satisfaz por muito tempo. Essa é a noção que a sua mente tem de você, condicionada pelo passado e buscando encontrar sua plenitude no futuro. Então, a gente precisa começar a entender que o ego é essa entidade dentro de nós que cria essa sensação de eu, que se diferencia de todo o resto. Tá? Por que nós precisamos entender o ego? Porque ele é a origem de todo o sofrimento. E já vamos adiantar que o ego não é nem bom nem ruim, é que nós não sabemos, nós não o compreendemos e então, portanto, tornamos a experiência dessa existência muito ruim no ponto de vista de psicologicamente, porque nós confundimos aquilo que nós somos com essa aparência que se reflete em nós, ok? Através dessa construção interna desse personagem que eu chamo de ego. Você se dá conta de que esse ego é fugaz e passageiro como uma onda na superfície do mar? Quem percebe isso? Quem compreende que sua forma física e psicológica é passageira? É o eu sou. Eu sou aqui com o E maiúsculo, né? Esse é o eu mais profundo que não tem nada a ver com o passado e com o futuro. Então, o que ele quer dizer com esse eu sou? Esse estado da consciência que pode perceber e observar todos os movimentos da existência, que é esse eu com E maiúsculo, que é o que você é, que não tem nada a ver com o ego. Esse eu sou é difícil de falar de conceitos porque cada pessoa já vai trazer. Para você entender o que a gente está dizendo aqui, você tem que esquecer todos os conceitos que você tem. Né? Porque se eu falo eu sou, você já vai remeter a alguma outra terminologia. Então nós vamos falar aqui. Esse eu interior, que não é o ego, é ele que percebe todos os movimentos. Eu costumo dizer que é como se o que você é uma folha em branco. E todos os desenhos, os escritos que podem ser feitos nessa folha é o ego, ok? O ego é uma entidade criada para a expressão do ser. Então, o ego é a história que se conta. E aquilo que nós somos, de fato, que não é o ego, é o que dá suporte, é o que sustenta esse ego, é o pano de fundo, é como se fosse o palco de um teatro.
Por que é difícil de compreender isso? Porque a gente se compreende como pessoa, porque é a forma pela qual, é a condição pela qual nossa consciência se manifesta nesse momento. O que eu quero transmitir aqui nesse vídeo é que nós não somos isso. Um outro exemplo é como se o ator se confundisse com o personagem. Você vai lá, faz a peça como um ator, interpretando um personagem, que é o ego, e quando termina a peça, você sai da peça, porém você continua identificado com o personagem. É mais ou menos isso que eu estou tentando passar. O ego é esse personagem, essa entidade dentro de nós, que é quase imperceptível para quem nunca teve esses momentos de reflexão. Então, o que é a grande maioria das pessoas? Para a grande maioria das pessoas, você é isso que você está experienciando. Por isso que elas sofrem, e sofrem em profundidade e em níveis infinitos de sofrimento, porque elas estão se confundindo com as experiências que elas têm. A grande maioria das pessoas sofre muito porque elas se identificam com essa aparência, com esse estado de consciência que elas apresentam nesse momento. Tá? Vamos lá, vamos continuar. Então, quem é que percebe o ego? Quem é que é capaz de perceber essa entidade dentro de nós chamada ego, que é o personagem, que é as histórias criadas, é o ser real. Então vamos chamar assim, vamos chamar de ser real, que é aquilo que de fato nós somos, que não tem nada a ver com essa aparência física humanoide, que não tem nada a ver com os acontecimentos dessa existência, mas é o que está por trás, é o que sustenta tudo isso, mas não tem nada a ver com isso, ok? O que restará de todos os medos e desejos associados aos problemas de sua vida e que diariamente que exigem o máximo de sua atenção? Restará apenas seu nome gravado na lápide da sua sepultura e das datas ligando seu nascimento à sua morte. Bom, esse vídeo aqui não é para pessoas que não estão num processo de busca, até porque elas não vão entender muita coisa do que está dizendo, mas aqueles que ressoarem vão compreender o que eu estou querendo dizer. Eu vou ser muito franco. Você não é, de fato, aquilo que você pensa que você é. Esse é o primeiro passo para essa desidentificação ou para a real identificação daquilo que você é. Primeiro passo, vamos nos situar. Nós não somos, em hipótese alguma, aquilo que nós pensamos ser. Por quê? Porque aquilo que nós pensamos ser está vinculado a um condicionamento da mente que está intimamente identificado com uma aparência. As experiências que nós temos são impressões da realidade. Essas impressões da realidade não são verdadeiras. As impressões da realidade são formadas pela condição da nossa mente em determinado nível de consciência e, portanto, eles estão condicionados e não conseguem interpretar a realidade da forma como ela é. Então nós criamos, através do ego, uma interpretação da realidade que é de fato falsa, enganosa, por conta desse condicionamento. É um estado viciado em si mesmo, tá? E poucos percebem isso, por isso cria-se infinitos tipos de sofrimento, ok? E não é que nós estamos criando esse sofrimento agora, nós estamos recriando há muito tempo, tá? Para o ego, esse é um pensamento deprimente. Para o que você é essencialmente é libertador. O pensamento de quê? De que enquanto se não descobrir a sua verdadeira natureza, você vai ficar criando
esse sofrimento. E aí ele diz aqui, o que restará de todos os medos e desejos associados aos problemas da sua vida e que diariamente exigem o máximo da sua atenção? Restará apenas seu nome gravado na lápide de uma sepultura e as datas ligando seu nascimento e a sua morte. Esse processo, né, de morte e renascimento também tem a ver com o ego. Resumindo, o ego cria tudo. O ego cria todas as experiências. E aí, claro que vão surgir várias perguntas. Por que o ego cria essas experiências? Por que é necessário isso? Enfim, o mais importante não é isso nesse momento. O mais importante é entender que existe essa separação. Compreender que aquilo que nós somos não tem nada a ver com aquilo que nós aparentamos ou pensamos que somos, ok? Por que entender isso? Para eliminar o sofrimento de uma vez por todas, porque só nós sofremos porque não compreendemos, tá? O sofrimento, e aqui a gente está falando do sofrimento psicológico, tá? O sofrimento físico, ele não é necessário agora falar sobre ele, tá? É só uma consequência do sofrimento psicológico, na verdade, porque tudo é mental, tudo acontece dentro da mente. O mundo físico é só uma reprodução da consciência, ok? Então vamos lá. Quando cada pensamento absorve toda a sua atenção, isso mostra que você se identifica com a voz que está dentro da sua cabeça. O pensamento se confunde então com o sentido do eu, do ego. Esse é o ego criado pela mente, o que chamamos de ego. Na verdade ele fala, esse é o eu criado pela mente, o eu minúsculo, né? Que é a mesma coisa que nós estamos falando. Esse ego construído pela mente se sente totalmente incompleto e precário. Por isso, o medo e o desejo são as emoções e as forças dominantes e motivadoras desse ego. Quando ele diz aqui, quando cada pensamento absorve toda a sua atenção, isso mostra que você se identifica com a voz que está na sua cabeça. Então, uma outra coisa que a gente precisa entender, essas vozes que nós ouvimos ou que nós percebemos dentro da nossa cabeça não tem nada a ver com o que você é. É só um monte de informação que você absorve das suas experiências, seja dessa vida ou de qualquer outra forma de existência, e você acumula essas informações na sua mente e vira todo uma miscelânea de informações, um conjunto de informações que você se identifica e acaba assumindo como seu. Isso não é seu, isso é um monte de informação que a sua mente, dependendo de onde você vive, do lugar que você vive, você entende como seu. Você se sente brasileiro porque você nasceu no Brasil. Se você tivesse nascido no Canadá, você se sentiria um canadense. Se você tivesse nascido na França, você se sentiria um francês, tá? Porque o meio ao qual você está tem um conjunto de pensamentos coletivos que influenciam essa identidade egóica, tá? E reforçam ela o tempo todo. Então, dependendo da onde, se você tivesse nascido em Marte, você se sentiria um marciano, tá? E aí você deve estar pensando, não, mas eu não me sinto assim. É claro, é óbvio que é muito superficial essa sensibilidade, porque se você de fato refletir e sentir aquilo que você é, você vai perceber que você não é de fato isso. E eu sei que muitas pessoas sentem que não são ou não pertencem a esse lugar determinado, e muitas ainda o sentimento de não pertencerem a esse mundo. Porém, elas já criam uma outra ideia de que elas são de um outro mundo. Elas também não são desse outro mundo. Eu vim do planeta X, eu vim do planeta Y, eu sou dos arcturianos, eu sou de não sei o que. Tudo isso é criação do ego. O problema é mais profundo do que se imagina, porque a gente está pensando nessa existência apenas, mas o nosso ego ele abarca tudo. Então você vai falar assim, mas e no astral?
né? No ambiente astral, nas outras cidades, nos outros mundos, nas outras realidades, também é egóico, também é egóico. Só existe um lugar onde não há a influência do ego. E esse é o lugar que nós chamaríamos de o único lugar real, que é a consciência pura. Que é esse lugar que é indivisível, é esse lugar que não pode ser compreendido pela mente racional, tá? E não pode ser percebido pela mente condicionada. Então, toda a estrutura que nós podemos imaginar de seres, dimensões, seja planeta Terra, umbral, todos os outros níveis de dimensões são criados pelo ego. Toda a estrutura, vamos dizer assim, de conhecimento, seja ele religioso, seja ele filosófico, seja ele o que quer que seja, é criado pelo ego. Então, todas as religiões, todas as entidades dessas religiões, toda a estrutura que é possível conceber dentro do nosso dentro da nossa capacidade de compreender alguma coisa, é criada pelo sistema egóico. Nada disso é aquilo que nós somos. Nem anjo, nem demônio, nem Deus, todos os deuses que são cultuados aqui nesse planeta são deuses criados pela mente, pelo ego. Nenhum deles é real. Todos eles são irreais. Isso é muito difícil de entender, é um paradigma tremendo. Eu tenho certeza que muitas pessoas vão estar nesse momento sendo chocadas, né, por essa informação, no sentido até de que quando o seu ego ele é confrontado, quando você tem certezas dentro de você que são crenças e essas crenças são confrontadas, você se sente mal, você passa até mal. Então, por isso que esse vídeo ele não é para qualquer pessoa, tá? Porque aqui vai ser falado de uma forma mais franca, tá? Eu não estou falando que Deus não exista. Deus só não é aquilo que nós pensamos que Ele é, tá? A associação de Deus que nós, como seres humanos, dentro dessa nossa capacidade limitada de compreender a existência, nós associamos Deus a uma pessoa. Deus não é uma pessoa, ok? Deus não tem absolutamente nada a ver com aquilo que nós imaginamos que Ele seja. Deus não é concebível pela mente condicionada, que é a nossa mente, ok? E não tem quase que, e eu me incluo nisso, ok? Não, se estamos aqui dentro criando essa realidade, essa falsa realidade, é porque nós ainda temos crenças profundas em relação à não realidade, ok? E ficamos criando e recriando com uma força tremenda dentro da nossa consciência, aquilo que é fantasioso, aquilo que não é real, ok? Quando você se dá conta de que existe uma voz na sua cabeça que pretende ser você e não para de falar, percebe que de forma inconsciente você vem se identificando com a corrente de pensamento. Quando percebe a existência dessa voz, você compreende que não é essa voz, mas a pessoa que a percebe. Então isso aqui é um outro grau de percepção que ele está trazendo, né? Porque percebe que tudo na verdade é uma questão de identificação. Isso é pouco estudado dentro da filosofia ocidental, dentro dos paradigmas de consciência ocidental, tá? A gente tem uma predisposição para acreditar que nós somos exatamente aquilo que nós percebemos. É evidente que se você percebe um animal, você sabe que você não é um animal, mas você pensa que você é os seus pensamentos. Você pensa que você é a emoção que você está sentindo. Você pensa que você é o sentimento que você sente. Não é isso, são só fenômenos da consciência que acontecem por determinada razão e você só se identifica com isso. Você não é... Bom, alguns conceitos básicos para a gente entender, para aqueles que querem de fato
um outro lugar de compreensão. Nós não somos o corpo. Esse é um. Nós não somos esse corpo, ok? O corpo é apenas um veículo da consciência. 2, nós não somos os pensamentos. Nós temos um conjunto de pensamentos que vamos trazendo e nos identificando com eles e criando uma identificação, e essa identificação nos faz acreditar que somos isso. Nós não somos o pensamento, nós não somos o sentimento que temos, nós não somos as emoções. Tudo, pensamentos, sentimentos e emoções são fenômenos que acontecem nessa existência e em outros lugares também, porque em outros lugares da realidade, como num sonho, por exemplo, você também tem a sensação, você também sente que é essas questões. No sonho você pensa, no sonho você se identifica inclusive com o corpo, você se reconhece no sonho, você se reconhece com determinadas emoções, ou você... Porque o que acontece? Quando você tem uma emoção, você já está identificado com ela. Seria impossível você não estar identificado e ter uma reação emotiva, certo? A emoção ela só se manifesta porque existe uma identificação. E aqui não é negar o pensamento, não é negar a emoção nem o sentimento, porque seria impossível isso. Quer dizer, negar é possível, mas é só uma maneira de autossabotar aquilo que nós não queremos ver, tá? Não é uma questão de negar, é uma questão de reconhecimento daquilo que se é e daquilo que não é. É mais fácil a gente compreender nesse momento aquilo que nós não somos do que aquilo que de fato nós somos. É muito abstrato e subjetivo falar do ser real, porque nós não temos o tato. O tato que nós temos da experiência é do ego, ok? E aqui eu não estou falando do ego ligado ao conceito ocidental psicológico que nós temos. Estou falando de um conceito que vem de filosofias orientais, ok? Esse livro que nós estamos vendo, que é o livro do Eckhart Tolle, se chama O Poder do Silêncio. O Eckhart Tolle é aquele que escreveu O Poder do Agora. Ele ficou muito conhecido depois que ele foi no programa da Oprah, em 2000 e alguma coisa, ok? Muitas pessoas já entraram em contato com esse livro aqui, né? O Poder do Agora, ele tem foram mais de 12 milhões de livros vendidos. Mas livro vendido não significa livro lido não significa livro compreendido, né? Esse livro aqui ele tem conceitos que são difíceis de compreensão. A gente precisa de um estado interno de silêncio, né? de uma certa reflexão para compreender o que de fato o autor está transmitindo aí nesse livro, tá? Por isso que eu estou fazendo esse vídeo, para ajudar outras pessoas a compreenderem. Não que a minha visão, a minha percepção seja a única, ou a verdadeira, ou a correta, mas com certeza ajuda a esclarecer alguns pontos que, para algumas pessoas, pode ser relevante. Se para você não for relevante, não tem problema nenhum, tá? Ter liberdade é saber que você é a consciência por trás dessas vozes que tem na cabeça, né? Então, a liberdade de fato é saber que você não é nada disso. Aí você deve estar se perguntando, tudo bem, se eu não sou essas vozes, esses pensamentos, sentimentos, emoções, o que eu sou? Boa pergunta. Eu não vou te responder. Primeiro porque eu não tenho condições de respondê-la para você, mas é você que tem que descobrir por si mesmo. Porque se eu continuo, eu já estou colocando um monte de informações novas para você aqui, que podem se tornar, se você não investigar o que eu estou falando, essas informações só vão se tornar mais uma crença para você. E mais uma crença por crença não significa nada, você vai continuar no mesmo lugar de compreensão.
Então, o grande segredo disso aqui é você fazer uma autoinvestigação do que está sendo dito. Pô, será que... Você tem que duvidar do que eu estou falando de você. Você tem que ir atrás, você tem que investigar na sua própria mente se isso que está sendo dito tem sentido para você, ok? E é assim que a gente vai investigando, ok? Se você somente acreditar no que eu estou falando, não serve, né? Porque vai ser só mais uma crença dentre inúmeras outras crenças que você já carrega dentro da sua mente. A ideia aqui é destruir todas as crenças. Aí, o princípio aqui desse entendimento, para a gente compreender o ego e a aniquilação desse ego, é através da destruição das crenças. E não é que você não vai mais ter uma única crença na sua mente. Você só vai aprender a diferenciar, ou melhor, ter discernimento daquilo que é verdadeiro e aquilo que não é. Ok? Vamos lá. Ao viver através do ego, você faz do momento presente apenas um meio para atingir um fim. Você vive em função do futuro, mas quando atinge seus objetivos, eles não o satisfazem, ou não o satisfazem por muito tempo. Okay? Mas isso não é tão relevante, isso que foi dito aqui agora. Vamos, para finalizar o vídeo aqui, para resumir então, tudo que está relacionado ao seu ego é o que lhe causa sofrimento nesse mundo. Então, se você está sofrendo, sofrimento psicológico, de qualquer ordem, seja por causa de dinheiro, seja por causa de namorado, de cônjuge, de esposo, de esposa, seja por causa de amigo, de relacionamento, seja por causa de autoimagem, aí você olha no espelho e não gosta de você, e não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. Olha, qualquer problema que você pode imaginar, ele está relacionado à imagem do ego. E esse ego, portanto, não é verdadeiro. Portanto, nenhum pensamento, nenhum problema é verdadeiro. Ou melhor, não existe problema. Os problemas que nós temos são criados pelo nosso ego, pela nossa mente. E como solucionar isso? Reconhecendo a sua verdadeira natureza. A sua verdadeira natureza não tem absolutamente nada a ver com nada do que o ego pode criar. Ah, mas a minha verdadeira natureza, ela vem lá das estrelas, né? Eu sou de um planeta X. Não, não é. Isso tudo ainda é o seu ego. Ah, então quer dizer que eu sou a centelha divina, então. Traz um conceito subjetivo. Também não é. Ah, mas eu sou o vácuo quântico. Não é. Tudo isso é criação da mente. Aquilo que você é não pode ser dito, não pode ser compreendido pelo racional. Como faço isso? Silêncio. Permanecendo em silêncio. Quanto mais você conseguir permanecer em silêncio, mais você se desidentifica do ego, dessas criações da mente. Quanto mais você se mantém em silêncio, você se aproxima dessa realidade interior que não tem um nome, não tem uma forma. Eu chamaria de consciência. É a pura consciência, que é aquilo que você é. E tudo o mais é uma manifestação dessa consciência. Seja nesse mundo, nos mundos para baixo, nos mundos para cima, na dimensão X, Y, Z, tudo é criado pela mente, ok? Então qual que é o papel dessa existência? O que de fato eu sou? Essas são as perguntas que você tem que fazer para você. Provavelmente o teu ego quer uma resposta imediata, ele quer uma resposta objetiva e não tem.
E qualquer resposta objetiva e imediata que satisfaça o teu ego é falsa, não é real, ok? Então é um papo meio de louco, é muito difícil de compreender o que eu estou falando nesse vídeo. Eu não sei explicar isso direito também, tá? Porque é extremamente complicado, porque cada pessoa ela vai pegar as palavras que eu estou falando e vai interpretar segundo os seus critérios, segundo o teu mapa interior, segundo os teus graus de identificação com as palavras que eu falo. Então, por isso que é muito difícil de falar sobre esse assunto. Mas já nós introduzimos, nós vamos, para que o entendimento real possa acontecer, nós precisamos entender de alguma forma ou de outra essa entidade chamada ego, que faz o meio campo entre o ser real e as experiências, para começar a compreender aquilo que de fato nós somos. Existe um caminho, um método, alguma forma fácil? Não existe. Não existe um método, não existe uma fórmula, não existe um caminho. Cada um precisa descobrir a sua forma, ok? E o que eu ia falar? Tinha uma coisa aqui para falar antes de finalizar. Não tem um método, não tem uma forma específica, não tem um segredinho, não tem o caminho mais eficaz, na minha opinião, de acordo com o meu ego, é o silêncio. É a não busca de conhecimento. Porque a busca pelo conhecimento do mundo, a leitura dos livros, tudo isso ajuda até certo ponto. Senão a gente fica viciado pela busca do conhecimento, isso também é completamente egóico. Enquanto não se ficar em silêncio e diminuir os impulsos de informações externos, que a gente faz isso parando de ver televisão, parando de ouvir rádio, parando de ver internet, parando de ver rede social, parando de ver qualquer tipo de fonte de informação, você começa a entrar em contato com esse ser real. Mas precisa diminuir esses estímulos externos para aprender a silenciar, aprender a conviver com esse barulho mental até que ele começa a se silenciar. Porque se eu disser para você só simplesmente senta aqui, ó, pernas cruzadas, coluna reta, fecha os olhos e fique em silêncio. Caraca, meu. Você vai para todos os lugares possíveis, menos no estado de presença. A maior parte das pessoas tem que meditar de olho aberto, porque se ela fecha o olho, ela vai para todos os lugares possíveis e imagináveis que a sua mente pode criar, ok? Porque justamente nós não aprendemos a meditar, nós não fomos ensinados, pelo contrário, a nossa cultura ela é extremamente viciante em pensamento, tá? É como que o maior vício que nós temos é o pensamento. Nós somos viciados em pensar. Nós pouco conseguimos ficar parados sem fazer absolutamente nada. Ok? Então é isso. Já foi dito muita coisa aqui. Se você não compreendeu, pode ouvir novamente, voltar, jogar fora esse vídeo, não importa. A informação está aqui, né? Se você tiver alguma dúvida também, pode perguntar, manda informações aí, tá? E a gente vai trabalhando esses conceitos aqui sobre a realidade do nosso ser, tá? E compreendendo aquilo que de fato nós somos através de descobrir aquilo que nós não somos. Esse é o caminho mais fácil.
Namastê. Até mais.